duas variáveis estão sendo analisadas, a temperatura e a umidade. A legenda vai te ajudar a identificar qual é a curva que corresponde à umidade relativa e qual é a curva que corresponde à temperatura. Galera, legenda é algo, além de ser muito característico na estatística, é algo extremamente importante. A legenda ela vai direcionar uma boa leitura do gráfico, sem dúvida alguma, né? Sem a legenda, você não consegue identificar quais são as variáveis que estão sendo representadas por aquela reta, por aquelas retas, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos observar aqui o gráfico, né? Então, você tem a linha sólida, sendo a temperatura, a linha tracejada, sendo a umidade relativa do ar, o eixo da temperatura está à sua esquerda, o eixo da umidade está à sua direita, o eixo horizontal são os dias, de 2 em 2. Então, supõe-se que a metade do caminho serão os dias ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, assim sucessivamente. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. No primeiro dia, o alerta cinza. No 12º dia, laranja. E no 13º dia, o alerta vermelho. Portanto, em qual ou quais desses dias o aviso foi ou foram emitidos de maneira correta? Então, obviamente que carece a gente analisar cada um desses 3 dias. O primeiro, o 12º e o 13º. Vamos lá. No primeiro dia, linha sólida, temperatura. Aqui é 20, metade do caminho 10. Foi abaixo de 10 graus. Então, ó, não custa nada escrever isso. Questão 1. Questão 1. Enem 2019. Dia 1. Temperatura foi inferior a 10 graus Celsius. E agora vamos para a umidade. A umidade foi entre 30 e 40 graus. Glaucio. Umidade animal. Então vamos lá, ó. Umidade, linha pontilhada. A linha pontilhada, ela tá aqui, né? Ela, no primeiro dia, ela tá... Vou botar aqui a canetinha. Primeiro dia, ela tá aqui, ó. Exatamente aqui. Vou lá na variável de umidade. Ela tá um pouquinho acima de 30%, percebeu? Então, ó. Aqui corresponde ao primeiro dia. Cheguei aqui, ó. Aqui corresponde a um número acima de 30 e abaixo de 40. Eu vou botar umidade acima de 30%. Bom, vou ver o que isso significa na minha cartilha. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar temperatura inferior a 10 graus, deixa eu olhar ali, foi inferior a 10 graus, e inferior a 40%. De fato, o número que eu encontrei aqui é um número inferior a 40%. Eu vou até corrigir aqui, vou botar o que de fato está concordando, né? Inferior a 40%. Então, ok, esse dia 1 foi bem emitido, foi corretamente emitido. Esse dia 1, de fato, foi emitido o alerta cinza. E essa emissão foi feita de forma correta. Não houve nenhum erro nessa emissão. Essa emissão foi ok. Vamos para o próximo. Vamos para a próxima análise. Dia 12. Vamos para o dia 12. Vamos dar uma olhadinha aqui, meu diretor. Dia 12, alerta laranja. Dia 12, alerta laranja. O que o alerta laranja me pede?
variar entre 35 e 40 graus Celsius. Dia 12, tá aqui. Temperatura, sólido. Temperatura sólido. Temperatura sólido, mais ou menos aqui, tá em cima do 40 aqui, ó. Tá em cima do 40, mas é temperatura animal. Tá aqui, ó. Então tá aqui, 40. Tá bem em cima do 40. Tinha que ser entre 35 e 40. Mas olhando aqui, ó, olhando aqui, dia 12, pô, tá bem em cima do 40. Então já babou. A temperatura já babou. Dia 12. Alerta laranja. Já deu ruim. Então, dia 12 já deu ruim. Vamos para o dia 13. Dia 13. Alerta vermelho. Vamos ver qual foi do alerta vermelho. Vamos lembrar como é que é o alerta vermelho. Alerta vermelho superior a 40 graus Celsius, inferior a 25% de umidade. 13º dia, tá bem aqui, ó. 13º dia. De fato, tá bem acima, né? Tá bem acima. Aqui era o 12º, aqui é o 13º. Tá bem acima, né? Vamos ver se de fato tinha que estar acima, superior a 40 graus Celsius. Golaço. Tem que ser inferior a 25% da umidade. Vamos ver qual vai ser. Vamos ver qual vai ser. Umidade pontilhada. 13º dia, tá aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. 13º dia, tá mais ou menos aqui, ó. Pô, tá entre 30% e 40%. Tinha que ser inferior a 25%. Tá acima de 30%. Deu ruim de novo. O alerta vermelho deu ruim de novo. Então, o único dia que o alerta foi corretamente emitido foi o dia 1º. Foi o dia 1º. E é por isso, né, só por isso, que o gabarito dessa questão, vamos dar uma olhadinha aqui, corresponde à letra A. Exatamente, né? Somente o dia 1 corresponde à letra A. Vou botar aqui, ó, gabarito, botar aqui no cantinho, letra A. Agora me diz você aí, o que você achou dessa questão? Uma questão ok, tranquila, uma questão meio esquisita? Me dá o seu feedback aí. Tranquilo ou não? Me dá o seu feedback, me diz o que você achou dessa questão. Daqui a pouco eu vou no chat para saber qual foi o seu feedback da questão. Achou essa questão fácil? Achou essa questão difícil? Dá esse feedback para mim aí. Deixa eu ver o que vocês disseram. De boas, ok. Luana disse de boas. Jamile, ok. Achei fácil. Tranquila, fácil, tranquila, ok. Deu para entender. Tranquila, boa, beleza. Beleza? Vamos para a próxima questãozinha. Se você achou essa de boa, talvez as próximas você vai sentir a mesma parada suave. Essa questão número 2, uma questão de setor, né? Questão de gráficos de setores, gráficos de pizza. Uma questão de 2019 também. Ele diz que considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. De acordo com esses dados, a produção estimada em 1 milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas
oleaginosas em 2012, na região sudeste do país, foi um valor mais aproximado de... Então, a primeira observação que a gente tem que ter é identificar no meu gráfico de setores quais são as duas regiões, né, maiores produtoras desses itens, né? E me parece, o gráfico deixou bem claro que seriam as regiões sul e centro-oeste. Então eu vou nessa questão número 2. Questão número 2. Questão também de 2019. Região sul, região centro-oeste, acho que foi isso, né? Sul e centro-oeste. Com os percentuais. Deixa eu ver se foi sul e centro-oeste mesmo, deixa eu ver. Eu já esqueci. É, sul e centro-oeste. 37,2. 37,2 e 38,3. Então, 30 mais 30, 60, 7, 8, 15, 60 mais 15, 75, 75,5%, né? O que eu quero te dizer é que o total percentual dessas duas regiões correspondem a 75,5%, né? Essa questão de número 2. E ele já afirmou que essas duas regiões em conjunto, elas somam 119,8 milhões. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui como é que, em que momento ele fala isso. As duas regiões mais produtoras deveriam produzir juntas 109,8 milhões de toneladas em 2012. Então, esse valor percentual, 75,5%, ele vai ter que corresponder a 119,8 milhões de toneladas desses três itens, né? E aí, a gente continua o nosso texto. Já estou montando ali uma regra de 3, de acordo com esses dados, a produção estimada em milhão de toneladas de cereais na região sudeste do país, valor sudeste do país, 11,4. Então, se 75,5% de um total corresponde a 19,8 milhões, 11,4% do mesmo total vai ter que corresponder a X. Então, eu vou fazer uma regra de 3 aqui. 11,4% vai ter que ser X. E aí eu convido vocês a fazer uma breve análise das opções. Coisa pouca, coisa rápida aqui. Você tem 11,4, 13,6, 15,7, 18,1, 35,6. A gente até pode aqui imaginar que as distâncias entre as opções são grandes, quer dizer, perdão, são pequenas, mas vai lá, a gente está falando de milhões de toneladas. Então, talvez, ainda mais porque ele falou em um valor mais aproximado possível, eu sei lá, hein? Eu acho que vale a pena a gente fazer algumas aproximações, né? Até para que a gente não caia numa enrascada de trabalhar com 75,5%, trabalhar com 119,8%. Eu vou arriscar aqui, hein? Vou arriscar aqui, vou dar minha cara a tapa, sei lá o que vai acontecer aqui. Eu vou transformar essa regra de 3 numa coisa do tipo 75% corresponde a 120 milhões. Legal? E aí, se você quiser, eu posso querer agora encontrar apenas 11%. Né?
assim, já ficou maneiro, porque só os 75% já ficou show. Se você quiser, né, isso é uma questão de aposta, se você quiser transformar 11,4 em 10%, aí é com você mesmo, né? Eu já acho que a aproximação para 75% já me deu uma certa moral na conta, né? Porque 75%, pessoal, corresponde à fração 3/4. Isso aqui é a mesma coisa que o nosso querido 3/4. Então, multiplicando cruzado, eu encontro que 3/4 vezes x é igual a 120 vezes 11%. E aí eu penso no seguinte, né? Se aqui está dividindo, vai para lá multiplicando, então daria 480. Estou fazendo bem devagarzinho, mas não sei se você precisaria dessa lentidão. E se aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 480 divididos por 3 dá 160. Então, se você quiser, você pode dividir esse cara com esse. Não sei se você está ligado nessa técnica, mas multiplicar um número por 11, você põe os números, os algarismos nas pontas, 1 mais 6 dá 7. Bom, só que além de multiplicar por 11, eu tenho que dividir por 10. Daria 17,6. Nessa minha contagem, né? Nessa minha aproximação, correto? Bom, isso aqui corresponde 17,6. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí parecida com 17,6. Tem aqui, ó, um 18,1, né? Parece que o número mais próximo aí é 18,1. É essa questão mesmo, 18,1. Se eu pusesse 10%, ia se afastar mais ainda do 18,1. Tá certo? Ia se afastar ainda mais do 18,1. Beleza? Então você tem aí, tem gente que já me abordou nesse tipo de questão e falou assim, Glaucio, em vez de fazer uma regra de 3, eu fiz 2 regras de 3. Primeiro para encontrar o 100% e depois para encontrar o 11%. Então, ele dividiu essa regra de 3 em 2 regras de 3. Primeiro ele falou o seguinte, ele fez 75,5% é 119,8, então 100% vai ser x. Aí ele vai encontrar como resposta algo próximo de 120 mil. E depois ele faz uma segunda regra de 3. Ele diz que 100% é 120 mil, então 11% vai dar x, aí ele encontra o 17,6. Claro que vai funcionar, vai demorar um pouquinho mais, mas está valendo, né? Com certeza absoluta está valendo. Eu esqueci de ver qual é a letra, meu diretor. Qual é a letra dessa aí? Letra D. Letra D, né? Então tá aí. Letra D, questão 2. Dá o seu feedback aí, diz pra mim se você achou essa questão tranquila, de boas também, ou se você já achou esquisito. Me dá aí um feedback. Enquanto você está dando um feedback aí, eu vou fazendo a próxima questão, né? Beleza? Então vamos para a próxima questãozinha. Sair da questão 2, vamos para a questão de número 3. Bom, a questão número 3, haja conta, né? Ele também é uma questão de 2019, né? Ele diz que a taxa de urbanização de um município ele é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Então, tomar cuidado com isso, porque agora, além de analisar os gráficos, eu tenho que criar um indicador baseado nesses dados, né? Esses dados estão representados em um gráfico de coluna, então ficar muito atento aí, vai ter conta, vai ter que suar um pouquinho aí nesse caso, né? Então, os gráficos apresentam, respectivamente, as populações urbana e rural de 5 municípios, listados de 1 até 5.
de uma mesma região estadual, em reunião entre o governo e o Estado, em reunião entre o governo do Estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com a maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. E aí você tem todos esses dados, a pergunta é qual o município que vai receber, obviamente, esse investimento, né? Então, nessa questão, galera, não tem muito o que fugir, né? Questão 3. Uma questão também de 2019, onde você vai ter as regiões, vamos botar assim, né? A região listada de 1 até 5. Você tem a população urbana, a população rural e a população total. Então, diretora, eu não sei se você vai ter paciência para isso. Mas se você puder, eu agradeço de você dar para a gente aqui todas as populações urbana e rural de cada uma das regiões. Você dá essa moral para mim? Vamos lá. Vamos lá, então. Região 1. 8.000 urbana. 8.000. 4.000 rural. 4.000 rural. Região 2. 10.000 urbana. 10.000 urbana. 8.000 rural. 8.000 a rural. A 3. 11.000 urbana. 11.000 a urbana. 5.000 a rural. 5.000 a rural. A região 4. 18.000 urbana. 18 a urbana. 10 a rural. 10 a rural. E a última? 17.000 a urbana. 17.000 a urbana. 12.000 a rural. 12.000 a rural. E aí, obviamente, eu já posso estabelecer a população total em cada uma das 5 regiões. Então, vou botar em azul para oferecer um destaque a vocês. Aqui eu tenho 12.000. Aqui eu vou ter 18.000. Somando, né? 16.000. 28.000. 29.000. E aqui, ele quer a relação, né? Que ele quer que você estabeleça. Ele chamou, se eu não me engano, taxa de urbanização, né? Vai ser a razão entre a população urbana e o total. Então, aqui você tem a população 1, a população 2, a população 3. Deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui. População 1, população 2, população 3. População de número 4, população de número 5. Bom, não sei se vocês já concordam comigo, mas a primeira seria 8.000 dividido por 12.000. Eu vou optar por escrever 8 sobre 12. E até se você quiser simplificar, fica à vontade. O outro seria 10 para 18. O outro seria 11 para 16. (18 para 28 é o quarto.
E 17 para 29 seria o quinto. Aqui, pessoal, eu até respeito, e respeito muito, respeito bastante, o aluno que quiser minimamente comparar, né, os candidatos que minimamente quiserem comparar as frações e estabelecerem certas conclusões para chegar à população com a maior taxa urbana, né? Por exemplo, entender que entre a população 4 e a população 5, a população 4 me parece que ela tem a taxa dela maior do que a população 4, do que a população 5, melhor dizendo, porque os denominadores são muito próximos e a distância entre os denominadores, entre o numerador e o denominador, melhor dizendo, é menor na 4 do que na 5. Então, esse tipo de comparação pode rolar. Nessa questão especial, os denominadores, eles me ajudam nessa comparação entre 2 cidades, entre 3 cidades, assim, entre comparações particulares, não entre todas as 5 cidades. Eu preciso de uma comparação entre todas as 5. Então, aqui não tem muita saída, né? Aqui não vai ter muita saída. Aqui o ideal é que você realmente faça a conta, né? Aqui você vai gastar um tempinho fazendo os decimais. Então, vamos lá, meu diretor. Vou pedir a sua colaboração para não perder muito tempo e poder fazer mais questões. A gente já está a 10 minutos do fim. 8 divididos por 12... ou aqui vai dar, vê se dá certo, dá 0,66666, é isso? Dividindo por 4, 2, dividindo por 4, 3, né? Aqui dividindo por 2 dá 5, 5 dividido por 9, meu diretor? 0,555. Que é 0,5. 11 divididos por 16, meu diretor? 0,68. Aproximadamente 0,69. Pronto. 18 dividido por 28, meu diretor? 28. Tá acabando. 0,64. 17 por 29. 0,58. Então, se você quiser, isso vira 0,7. Isso aqui vira 0,6. E isso aqui vira 0,6. Você não vai ter nenhum problema em fazer essas aproximações, porque parece que já pintou o gabarito. Não, perdão, ele quer o maior, não o menor, perdão. Ele quer a maior taxa, galera. O maior valor me parece que está saindo aqui, né? 0,69 ou 0,70, 0,64, 0,58. O maior, então, é da população 3. Não é isso? Vamos ver se é isso. Vamos lá, vamos ver se é isso. População 3. Tá lá, letra C, população de número 3. Aqui, eu falei, até desculpa de eu estar sendo repetitivo, mas normalmente o Enem me dá uma moral com essas frações. Fica relativamente fácil enxergar essas frações. Não foi o caso, não foi muito o caso dessa questão. Poderia tentar uma comparação, mas eu optei por mostrar a vocês que é a população de fato número 3 gabarito. Muito bem. Então, letra C. Bom, fechei o primeiro quadro, por que não dar aquele print time maroto? É hora do seu print time, galera! Deu aquela printada, show de... Alguém está me perguntando uma parada aqui, deixa eu ver aqui. Mariana. Prof, pode explicar a questão 4? Questão 4.
mas da lista básica da... E aí você me quebrou muito, Mariana. Lista básica da aula passada. Eu nem sei, poxa, eu te peço 1000 desculpas, Mariana, mas eu nem sei essa lista chamada básica, eu tô por fora. Não tô sabendo disso aí, desculpa. Peço 1000 desculpas pela minha falta de elegância, mas eu não sei sobre essa questão. Eu não tenho nem esse material mais aqui, tá? Desculpe. Vamos lá. Questãozinha de número 4. Questãozinha de número 4. Tá aqui, ó. Você tem um texto, junto com esse texto você tem o chamado pictograma, né? Então vamos lá, questão 4 diz, olha, também em 2019, para a gente fechar a nossa aulinha, de acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos, e aí está o diálogo do pictograma com o texto. O tema do texto são veículos elétricos. Aí apareceu um carrinho ali com uma tomada e tal para fazer essa interação do texto com o gráfico. Atingiu um novo marco em 2016 quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde os primeiros modelos começarem a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Então você tem um gráfico aonde ele afirma que em 2016 houve uma superação em 360 unidades quando comparados a 2015. Ora, vê se você concorda comigo. Em termos gráficos, comparando 2016, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carrinhos. Em 2015, eu tenho 1, 2 carrinhos. Então, peraí. Em termos de gráfico, 2016 tem 3 carrinhos a mais que 2015. E numericamente, 2016 tem 360 unidades a mais vendidas de carros elétricos do que 2015. Então, nada mais justo de que essa quantidade a mais de carrinhos ser igual à quantidade a mais de veículos vendidos. Simples assim. Simples assim. Então, se 3 carrinhos correspondem a 360, cada carrinho corresponderá a 360 divididos por 3. Vou repetir isso. 2016, 5 carrinhos. 2015, 2 carrinhos. Quantos carrinhos a mais? 3. 1, 2, 3. O texto me diz que foram vendidos de 2016 para 2015 360 unidades a mais, superando a mais. Ou seja, esses 3 carrinhos correspondem a 360. 360 divididos por 3, cada um vale 120. 120, 120, 120. Beleza? Bom, portanto, a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico, ora, quantos carrinhos eu tenho aqui? 2016, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 2 carrinhos, 7. Mais um carrinho, 8. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada carrinho vale 120. Então, 8 vezes 120, vou botar aqui, ó. Média dos carrinhos. São 8 carrinhos, cada carrinho vale 120. E eu quero encontrar a média. Como são 3 anos, eu vou dividir isso por 3. Ano de 2015, ano de 2016, ano de 2017. Volta para o gráfico aqui, ó. Aliás, desculpa. 14, 15, 16. São 3 anos. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. 120, 120, 120, 120, 8 vezes.
divido isso pela quantidade de anos, porque ele quer a média anual, o quanto foi vendido por ano. Ora, 8 vezes 120 divididos por 3 dá 960 divididos por 3, 320. Letra D. Correto? Então, com isso a gente chega à resposta 320. Fui um pouquinho rápido aqui, porque carecia essa questão, uma questão realmente tranquila para a gente fechar, né? Tranquilo para a gente fechar. E, por falar em fechar, estamos encerrando a nossa última aula dessa série de 32 aulas, onde você foi muito resiliente. Você foi extremamente resiliente, primeiro para me aturar, né? São 2 aulas de 45 minutos, são 90 minutos de aula toda quarta-feira, e eu agradeço a sua paciência e a sua audiência com o velhinho que vos fala. Em segundo lugar, você foi resiliente com o seu limite, né? Com a sua necessidade, com as suas necessidades. Você estava cansado no dia, você estava irritado nesse dia, você estava com fome nesse dia, você estava com sono nesse dia e você decidiu continuar com o seu velhinho. Parabéns para você. Isso é um passo que nem todo mundo dá. Aliás, a minoria consegue dar esse passo. E você está aqui desfrutando comigo essa 32ª aula, essa última aula, e com certeza você deve estar pensando corretamente de que a sua parte, se você assistiu às 32 aulas, a sua parte foi feita e foi feita com louvor. Palmas para você. Devemos agora continuar numa nova fase, onde agora nós vamos revisar os conceitos que você pediu para eu revisar. A gente vai fazer isso nas próximas semanas. Depois a gente vai fazer uma revisão das matérias mais importantes que nós, professores do ProEnem, achamos que devemos passar para vocês. E, finalmente, o aulão de véspera, onde a gente ali vai celebrar o fechamento desse ano, vai culminar com uma aula muito especial que a gente preparou com muito carinho para vocês. Essa reta final do ProEnem, na verdade, é uma prova de que a gente está junto e que a gente quer fazer o melhor para você. O seu sucesso é o nosso sucesso. Então a gente vai se esforçar demasiadamente, ainda mais nessa reta final, porque a gente quer dar a você a melhor preparação que o ProEnem sempre deu a vocês. Então, nesse momento, é o momento de festejar essa primeira fase e já se preparar para a segunda. Renovar todos os seus votos de resiliência e de dedicação para que você comece agora essa reta final com o pé direito, com a certeza de que você continua fazendo o seu máximo. Beleza? Sempre lembrando que o cara lá de cima está sempre pensando no seu melhor. Beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço, valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.